a sombra do Onipotente descansará. Glória a Deus. Nós sabemos, irmãos, que a habitação do esconderijo é um lugar secreto, onde o crente fala com Deus. No livro do profeta Isaías, ou Jeremias, ele fala sobre este lugar, que está no conselho do Senhor. Uma hora falaremos aqui a respeito do conselho do Senhor. E nós temos que entender, como a irmã falou aqui, as irmãs cantaram, outros têm falado, a oração ainda continua sendo a base, o fundamento, o alicerce, a alvenaria. E quem não ora, meus irmãos, apesar que quando nós oramos, movemos o braço que move o mundo, e também mexemos com o reino das trevas. Por que muitos têm medo de orar? Porque a oração não é só falar de oração, porque é fácil falar de oração. O necessário é orar. Eu quero avisar para a igreja que nós estamos orando. Nós estamos orando para a glória de Jesus. Das terças a sexta-feira, das 8 às 9 horas, nós estamos aqui. E hoje, graças a Deus, tivemos mais uma oportunidade. Estávamos aqui algumas irmãs reunidas, orando ao Senhor. E Deus alegrou o nosso coração. É isso que importa, é isso que nos alegra. E até agora eu estou alegre e sentindo o gosto da oração da manhã deste dia. Porque Deus, Ele está conosco para nos abençoar. Irmão, não adianta falar bem, não adianta, é como disse o John Moody. Ele disse em um dos seus livros, o homem que ora. Ele disse que nenhum seminário produzirão os obreiros que o mundo precisa ouvir. Ele disse que os quartos de oração estão fechados, os cultos domésticos têm silenciado. Mas ele disse que ainda porque a mãe dele, ele disse que a mãe dele, antes deles dormir, parece que eram 7 filhos, ela ia lá e colocava a mão em cada um, e disse: Deus, que por essa porta da minha casa saiam os missionários que o mundo precisa. E ele foi um daqueles grandes homens de Deus que orava e ganhava almas para Jesus. Quando ele não ganhava uma alma, ele não dormia, porque ele fez com Deus um propósito, pedindo uma alma por dia. Quando ele atingiu, ele começou a pedir 2, de 2 ele foi para 3 e assim foi para 4, e ele continua atingindo para a glória de Jesus. E eu fico pensando, irmão, que nós pregamos a salvação e parece que nem salvos somos, porque às vezes nós não choramos pelas almas e não sentimos prazer de ganhá-las para Jesus. E foi como a irmã Beth contar um dia que a história daquele homem que saiu correndo, procurando uma pessoa para ganhar para Jesus, e foi justamente esse João, o homem que orava. Glórias a Deus. Então é bom buscar a Deus, não adianta, é muitas brigas, muitas confusões. O irmão leu que o que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. O versículo 4 compara o nosso Deus como uma ave, porque as aves mães, elas são bem conhecidas, pela proteção dos seus filhos. Eu estava lendo uma história em um dos livros, eu não sei qual foi esse livro, porque são muitos livros que a gente lê, e ele fala de uma capoeira que pegou fogo, e disse que ali, que viu um pássaro voando, uma ave voando por cima daquele fogo, porque ela tinha um ninho ali. E disse o que aconteceu, disse que aquela ave, ela foi lá no meio do fogo e pousou sobre aquele ninho, sobre os seus ovos. E o que aconteceu? Queimou tudo, e aquela ave também foi queimada, mas ela não deixou o seu ninho. Irmão, isso são coisas que a gente vê e aprende, umas pequenas coisas. O irmão, parece que o irmão, não sei se foi na oração do irmão Márcio, que ele disse que Deus pode usar até as pedras, quando Ele quer falar com alguém. E eu acredito nisso. Deus, Ele usa o que Ele quer, irmão, para chamar a atenção. Ele usou trovoadas, Ele usou relâmpago, tempestade, Ele usa tudo. Ele tem usado a natureza, porque diz a Bíblia que é o maior pregador. Um dia faz declaração a um dia, e uma noite a outra noite, sem ouvir voz e sem nada. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados,
Eu quero já agradecer por etapa, né, os irmãos que estavam ontem ali na sede, na nossa igreja matriz, ali cooperando, graças a Deus, foi uma bênção. Que Deus continue abençoando os amados irmãos, né, para que possamos estar firmes diante de Deus. E, meus amados irmãos, nós sempre estamos alegres por isso e vamos continuar no trabalho do Senhor. E outra coisa que, talvez tem mais uma vez aqui, não, por isso agradeço os irmãos e falar sobre a oração que nós estamos orando. Vamos ler no Eclesiastes, glórias a Deus. E depois também, no final, quero falar com a nossa irmã Maria de Deus, por favor. Glória a Jesus. Sábado, nós não podemos esquecer dos cultos que vão ser realizados para a glória de Jesus. Sexta-feira a gente fala direitinho que vai sair os que vão. Domingo nós ouvimos aqui uma palavra que, para a glória de Deus, Moisés, até hoje eu estou mastigando. Eu estava lendo aquele assunto e pensei em depois pegar aquele assunto para a gente ensinar a igreja no dia de sexta-feira sobre aquela mulher curvada. 18 anos aquela mulher presa por Satanás, e ela era filha de Abraão, era crente também, trazendo para hoje, era crente. E eu fui observar bem sobre aquilo, quantas vidas que estão na igreja, que estão ceando, que estão falando, mas ainda estão curvados. Eu não fui bem feliz para a glória do Senhor, por uma palavra que Deus falou ao nosso coração. Eu tive ali na sede terça-feira, pelo dia que eu fui ali na sede, estava conversando com alguns pastores sobre esse assunto. E nós lemos mais um pouquinho daquilo ali para observar, meu irmão. Aquela mulher ia sempre na sinagoga e ela ia e voltava com aquele demônio, como diz lá no Nordeste, montada na cacunda dela, né? E nunca saiu até o dia que Jesus chegou. E quando Jesus chegou, só Jesus pode ver, né? E os miseráveis que não quis ver a libertação daquela mulher. Interessante que alguém poderia olhar para aquela mulher e ver ela inclinada, olhando para o chão e pensar até que era uma outra doença. Mas era justamente um diabo sentado nas costas daquela mulher. Ela se tornou um cavalo de Satanás. Mas Jesus chegou e disse: está livre, te endireita. Quanta gente precisa se endireitar, né, irmão? E procurar ser melhor diante de Deus. Queridos, Eclesiastes capítulo 7. Capítulo 7, nós vamos ler um versículo que já é bem conhecido. Eu às vezes gosto de citar muito esse versículo. E nós temos aqui um preceito do sábio Salomão, dando para o povo. Um preceito é uma regra, né? Um preceito é um proceder. O preceito é uma norma de ensinamento, uma doutrina. Isso é um preceito. Então aqui está um preceito, são vários preceitos que ele dá neste capítulo. Neste capítulo ele fala de muitas coisas. Ele fala que ele coloca uma mudança das suas poesias, e ele diz que até que ficar triste é melhor do que alegre. Mas como isso, né? Salomão foi um homem que ele ensinou muito, ele teve muitos provérbios, com muita sabedoria. Mas aqui nós podemos entender uma coisa no versículo 8, rapidamente, que eu quero falar aqui para os irmãos nesta noite. Como que diz o versículo 8 do capítulo 7, amados? Hein? O versículo 8 do capítulo 7 de Eclesiastes. Pode ler, mãe. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o longânimo do que o altivo de coração. Muito bem. O escritor da Bíblia, ele pergunta aqui, por que ler esse livro? Ele diz: se as questões profundas e confusas da vida deixam perplexo, examine Eclesiastes, mas prepare-se para algumas surpresas. No exame superficial, parece que Eclesiastes está desafiando as verdades bíblicas e essenciais. O livro usa enfrentar questões difíceis
revela a vida do mundo pecaminoso sem camada de verniz, oferece um vislumbre de mente secular, examina o sofrimento e as lutas, procurando sentido em tudo isso. No entanto, o que é mais importante no Eclesiastes nos dá uma solução. E aqui, ele mostrando nesse texto, nesse versículo que nós lemos, a gente fica observando, irmão, quantas dificuldades, quantos começos, quantas tarefas inacabadas, né? Que a pessoa começa. Eu vim pensando nesse versículo, depois eu recebi no meu celular uma mensagem de uma irmã nossa, dizendo: eu estou desistindo, pastor, de um curso, de um concurso que eu estou fazendo. E aí eu tive que mandar algumas mensagens. Justamente eu estava com esse versículo na minha mente, e eu enviei a primeira frase desse versículo. Porque na verdade, irmão, melhor não tem jeito, querido. Melhor é o fim das coisas. Nós observamos que Tiago disse que o começo do pecado, ele traz um final terrível. Está escrito, Tiago capítulo 1, versículo 13 ao versículo 15. Tiago mostra lá, só para o irmão dar uma passadinha, não é um estudo bíblico, mas a gente começa a dirigir a igreja e começa a aprender a ensinar. E não tem jeito que a gente não vá até correr na Bíblia, porque é a Bíblia que nos faz aprender, é a Bíblia que nos faz crer, é a Bíblia que nos faz entender, é a Bíblia que nos faz caminhar, é a Bíblia que nos faz andar, é a Bíblia que nos faz prosseguir, é a Bíblia que nos faz chegar e chegar com segurança. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tiago, ele nos mostra no capítulo 1, versículos 13 a 15, 13, 14 e 15. Já encontrou aí, irmão Márcio? Pode ler. O senhor tem uma voz bem grave, pode ler, que a gente entende e dá para entender mais. Pois não? Capítulo 1, versículos 13 a 15. Ninguém sente tentado, diga que Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, mas cada um é tentado, quando atraído é encodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Observe, Tiago está dizendo: ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Deus não tenta ninguém. Existem alguns erros, algumas doutrinas errôneas por aí, como eu já li um livro, eu já li alguns livros, inclusive eu não aconselho que ninguém lê uns tipos de livros por aí, como Bom Dia Espírito Santo. Eu tenho tanta podridão, infelizmente, coloca um título tão lindo de um livro e depois coloca tantas aberrações que dá até medo, né? E outros, o Capelade, o Kennedy Reagan e outros mais, quando ele diz que Jesus teve que permitir que Satanás entrasse nele, para saber o que é o sofrimento, que Jesus teve que encarnar-se alguma coisa do diabo. Meus irmãos, que nós temos que ter cuidado, que Jesus só para aprender o que era dor, ele teve que sofrer pelo diabo, teve que ser escorraçado pelo diabo, e até deixar mesmo, e muitas besteiras. Mas nós sabemos que Deus não se deixa ser levado, porque Deus jamais é tentado e nem tenta ninguém. Agora, quando tentados, são engodados pela sua própria concupiscência, que é o seu desejo demasiado. Você já olhou aquela pessoa que ele quer de qualquer maneira? Ele quer ser de qualquer maneira rico, ele quer ser de qualquer maneira, ter fama, ter posição, ele quer crescer ou quer ir de qualquer maneira. Aí ele passa caindo na esparrela e depois diz que foi Deus que fez ele passar por aquilo, quando o Tiago disse que não. Então Salomão disse que melhor é o fim das coisas do que o princípio dela. Mas se Deus, irmão, está no começo daquilo que fazemos, nós alcançamos o sucesso.
Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz assim, Paulo disse assim, é tão lindo esse versículo, e tem uma outra versão que fala bem claro, na sua versão diz como? Ô Misael, como diz aí na tua versão? Está com ela aí, meu filho? Aquela versão linguagem de hoje. O que diz é Filipenses capítulo 1 e o versículo 6. Depois nós vamos ler Hebreus capítulo 12, versículo 2. Filipenses 1 e 6. Pois eu estou certo de que Deus começou esse bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo até que esteja completo no Jesus Cristo. Muito bem. É quase a mesma coisa, né? Lá na Bíblia, na nossa versão que nós lemos, Paulo diz, eu tenho por certo. Está quase melhor ainda, quase melhor do que a linguagem de hoje. Nessa aí a linguagem de hoje deixou quase a mesma linguagem, ou uma linguagem quase mais fraca. Mas Paulo disse, eu tenho. É um homem firmado, convicto, tem certeza do que ele está fazendo. Eu tenho por certo que aquele que começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Cristo. Por isso que Salomão está dizendo, é melhor você encarar o fim das coisas. Irmão, todo início, meio, é difícil. Nós olhamos 3 reis, por exemplo, que foram 3 reis que reinaram num período de 40 anos, um após outro. Saul sendo o primeiro rei de Israel, quando o reino era unido, ele sendo o primeiro rei de Israel, ele reinou 40 anos. Saul começou bem, porque foi muito humilde. Nenhum homem na Bíblia quase foi humilde quanto Saul. Mas a humildade no início da vida, da carreira, e no fim se tornar orgulhoso no meio da estrada, irmão, é orgulho o tempo todo, é derrota na vida. Ele começou bem, até na hora de ser convidado para ser rei, ele não quis. Procuraram Saul, cadê Saul? Está escondido entre as bagagens. Mas foi um homem que não soube executar o que Deus mandou. Lá no meio da sua caminhada, ele começou a se desviar. Deus mandava fazer uma coisa, fazia, mas fazia pela metade. E quem faz para Deus e faz pela metade, não. O que, irmão? Não fez, querido. Quem faz para Deus e faz pela metade, não fez nada. Então Saul começou bem e acabou mal. Depois veio outro que foi o próprio Salomão. Salomão começou bem. Lá no finalzinho, deixou o seu coração ser levado. Ele mesmo, no fim, ele falou aqui, por isso que eu diz aqui que o Eclesiastes, nós precisamos entender os seus provérbios, o seu ensinamento. Mas lá no fim, ele acabou mal. Acabou se misturando. E ele teve muita razão de dizer isso aqui, que melhor o fim. Nós não podemos dizer que Salomão não se salvou, que isso não compete, porque a Bíblia fala de muitos livros que não estão na Bíblia. Existe livro com a própria história de Salomão, a história dos profetas, livro do justo, livro de Natã e outros livros que nós não temos conhecimento. Então, meus amados irmãos, mas começou bem e acabou mal. Nós temos um outro que foi o próprio pai de Salomão, chamado-se o pai de Salomão, chamado-se Davi. Davi começou bem e foi bem. Lá no meio do caminho ele teve problemas na vida, como todos nós temos. Caiu e foi aquela luta toda, mas ele se levanta, sacode a poeira e terminou bem, irmão. Lê a Bíblia, a história. Então melhor é o fim das coisas do que o princípio dela. Aquele que começou na boa obra aperfeiçoará até o dia de Cristo. Então, meus amados irmãos, o que nós precisamos fazer é crer, é caminhar. Moças, jovens, crianças, irmãos, todos nós. Você pode olhar, irmão, o início de muitas coisas. Por isso eu até escrevi aqui um provérbio árabe que diz assim, um provérbio árabe, ele diz assim, eu gostei do que eu escrevi, são pequenas frases, mas quem não olha as frases e não medita também nas vírgulas daquilo que está lendo, ele passa atropelando tudo, e no fim ele não se dedica em nada. Mas esse provérbio árabe diz assim, cuidado com os começos. Cuidado com os começos. Porque às vezes tem começo que começa com muitas flores. Não é verdade? É como aquela musiquinha de Roberto Carlos que eu não vou cantar agora, né? Manda ali. Muito bem. Mas é camarada que ele começa com muitas flores.
se não tiver cuidado, o beleléu, um do lado, o outro de outro. E dizendo que foi culpado. Por isso que esse provérbio chinês, ele encaixa às vezes. Não é uma pessoa que é um poliglota mesmo, é um camarada bem filósofo. Cuidado com os começos. Que tudo parece bom, mas o melhor é o... Alô? Melhor é o que adolescente, melhor o que meus filhos? O fim. Você vai na matéria, vai estudando, primeira, segunda, terceira, quarta, sempre parece, eu não sei se é a quinta ou se é a sétima, parece que é a sétima que tem uma complicação doida, não é verdade? Não sei o que é a sétima série, é a sétima? É a sétima. A sétima, oh meu Deus, passar na sétima é uma coisa terrível, né? Tem tanta coisa, lá vai. Mas quando você passa, aí vem a oitava para dar uma aliviada. E assim vai sucessivamente, né, meu irmão? Então, meus amados irmãos, nós podemos ver que sempre quando caminhamos, sempre vamos encontrar tropeço. Mas não importa, como o irmão falou aqui nessa noite, no salmo que ele leu, em poucas palavras, numa introdução, falou maravilhosamente. Quando Deus está conosco, a vitória é certa. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que diz o escritor aos Hebreus, que eu falei no capítulo 12, versículo 2? Pode ler, meu irmão. O senhor está com a Bíblia aberta, pode ler. Glórias a Deus. 2 e 12. 12 e 2 de Hebreus. Rápido. Sem perda de tempo. Nós já estamos chegando no final. Ninguém encontrou Hebreus 12 e 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que estava no povo, suportou a cruz, desprezando a afronta que assentou-se à destra do trono de Deus. Meus irmãos, por que Jesus suportou a cruz? Para nos? Para nos? Fazer o que quer dizer? Para nos salvar. Irmão, se Jesus não morresse na cruz para nos salvar, estaríamos todos perdidos. Graças a Deus pela morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu em nosso lugar. Então, se Deus está no começo daquilo que fazemos, alcançamos o sucesso. Melhor é o fim das coisas. Irmão, o cristão pode se apropriar na palavra de Deus quando ele crê, quando ele acredita. Romanos capítulo 8, mais 2 versículos para nós encerrar. Esse Romanos e João, o Evangelho. Mas Romanos capítulo 8, versículo de número 28, diz o que na sua Bíblia? É só um conselho nessa noite. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Aleluia! Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. É o início, são as topadas dos caminhos. Às vezes as topadinhas servem para você passar, arrancar a unha. Eita, nunca mais eu passo por esse caminho. Aí você, outro dia que você vai passar ali, você lembra, passa com mais cuidado, começa a andar com mais firmeza. Louvado seja o nome do Senhor. Todas as coisas cooperam, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, meus amados irmãos, é como eu disse aqui o provérbio chinês, né? Então nós podemos ver, por exemplo, o filho pródigo, ele começou em uma vida de felicidade. O filho pródigo começou numa vida de felicidade na casa de papai. Tinha tudo. Casa de papai, né? Comendo melhor, dormia, acordava a hora que queria. E ainda, quem sabe, né? Se for como muitos filhos de hoje da atualidade: mãe, lavou meu tênis! Oh, meu Deus, moleque tão grande, por que tu não lava teu tênis, rapaz, né? Ô mãe, e daí, mamãe? Lavou! Quer até que escova o dente dele. Já acha comida, tudo prontinho, né? Mas o camarada precisa aprender, meu filho. Porque um dia tu vai ter que lavar o teu tênis. Tu vai ter que lavar o teu tênis, vai ter que lavar a tua cueca, tu faz. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus. A menininha está crescendo, já quer namorar. Não sabe nem fritar um ovo ainda. Minha filha, aprenda pelo menos fritar um ovo. Já quer namorar, já quer tudo. Então, meus amados, olha o que está dizendo a Bíblia. Nós precisamos disso. O filho pródigo, ele tinha tudo de bom, toda a felicidade. Mas eu creio que para ele saber que o fim era melhor, ele sabe uma coisa? Eu não vou ficar mais na casa de papai, não estou atrás disso. Manda fazer tudo, quer que eu trabalhe, acha tudo no prato, na boca, como diz. E agora, por causa de uma besteirinha, não quer mais ouvir o pai, e aí sai por aí perambulando. Chega lá, quebra a cara, e aí cai em si e diz: vou voltar para casa do meu pai, porque eu preciso ter um final feliz. Louvado
Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é muito bom. Nós podemos olhar o contrário agora, o oposto, não é verdade? Na vida de José, que começou como escravo e terminou como governador. Isso se trata de dizer que o melhor é o fim das coisas. Começou como escravo e terminou como governador. Irmãos, Deus é um Deus bom. O que está escrito em João 2:10. João 2:10, olha o que Deus faz. Deus é esse Deus, irmão. O que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza. Nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, te cobrirá com as suas penas, debaixo das tuas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia. Mil cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Todo esse 11.000 é contra nós. 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita. Tudo para nos atingir. Mas nós estamos debaixo das asas do Onipotente. Aí veja o que Deus faz. Melhor é o fim. Alô, igreja, pelo amor de Deus, não esqueça. Nós estamos em um culto nessa noite de quarta-feira. Todos os dias são grandes cultos, não tem jeito. Para mim, um culto com a Bíblia é um culto igual todos os dias. Melhor é o fim das coisas do que o princípio dela. Por isso que Daniel, no capítulo 12, versículo 13, Deus disse: Daniel, tu porém vai até onde deras? Até o fim. Porque no fim tu repousarás seguro e saberá da história de todas as coisas. Mas aí em João capítulo 2, versículo 10, está escrito: Ele disse, todo homem põe primeiro o vinho bom. Quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Olha, rapaz, é assim que Deus faz. Todo homem coloca o bom primeiro. Irmão, o diabo ele traz o bom primeiro para enganar as pessoas. O diabo ele traz uma vantagem na vida. Poxa, a vida ali é o meu, ali é a minha. Chegou o que eu queria. É apenas só máscara, só capa. Aí traz para enfeitar. Mas aí, olha o que o mestre de sala disse. Todos os homens trazem o vinho bom, ou melhor, os que estavam ali naquela festa quando acabou o vinho, né? Todos trazem o bom primeiro, mas foi diferente. Tu primeiro entrega o pior para o povo e agora deixa o melhor por último. Isso é Jesus que faz, irmão. Jesus tem o melhor sempre por último. Glória a Deus, glória a Jesus. O camarada, ele constrói aqui uma casa pequena, mas ele é fiel, começa a trabalhar. Ele compra um carrinho que dá para ele ali e daqui a pouco se arrebenta, se machuca. Ele vai dando glória a Deus, vai trabalhando, sendo fiel, fazendo para o Senhor. Lá na frente ele tem o melhor. Lá na frente ele tem o bom. E diz: graças a Deus, o inimigo pensou que eu ia me irritar, que eu ia sair, mas ele perdeu, porque o melhor está para vir. Deus é o Deus do melhor, e melhor é o fim das coisas do que o princípio dela. Eu me alegro, eu adoro, eu glorifico, eu bendigo, eu exalto, eu dou glória ao Senhor, porque Ele é bom, e é bom, bom é o Senhor, muito digno de ser louvado. Glória a Deus. Melhor é o fim, né, Enéas? A gente tem tanto problema no início, no meio. Deus, será que eu nunca vou sair? Mas se eu creio na palavra, eu vou. Porque no fim a vitória me espera. No fim a graça me espera. No fim a bondade. Porque Ele começou a boa obra e Ele há de aperfeiçoar. Deus não é injusto, irmão, para esquecer dos seus. Não temerá espanto noturno, nem setas que voam de dia. Crente não tem medo, em nome de Jesus, de diabo de nada, nem de feitiço, nem de macumbaria, nem de nada que voa por aí. Todo demônio tem que respeitar e obedecer e sair em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, é que é o poder da palavra. Queridos, que Deus em Cristo abençoe a sua igreja. Que Deus em Cristo abençoe o seu povo por essa pequena parcela de cooperação, né? Por esse lanche. E sexta-feira, quem sabe a gente pode ter a metade de um pão